A paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para partilhar um pouquinho da palavra de Deus. É bom meditar na palavra de Deus, né? Desta feita nós vamos meditar no Salmo 18. Antes de entrar no Salmo propriamente dito, já falando de antemão que é um Salmo de Davi, e eu queria contextualizar esse Salmo. O próprio título já contextualiza. O título nos diz assim: Salmo de Davi, servo do Senhor. Ele cantou ao Senhor a letra desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Quando Davi foi ungido rei de Israel por Samuel, ele não assumiu o trono imediatamente, todos sabem. Levou um pouco mais de 20 anos para ele ser rei de todo Israel. E nesses 20 anos, ele próprio disse que ele esperou com paciência no Senhor. E não foi um tempo fácil. Foi um tempo de angústia, de perseguição. Porque a partir do momento que ele foi ungido rei, Saul, que estava no trono ainda, começou a perseguir Saul de todas as formas, tentando tirar a sua vida. Ele tinha ciúme, a Bíblia diz que ele tinha ciúmes de Davi. Então Davi foi obrigado a fugir, foi obrigado a se esconder nas montanhas. E é nesse contexto que Davi escreve esse salmo e muitos outros salmos maravilhosos, né? Eu gostaria de destacar primeiro o versículo 6 que diz assim: Em minha angústia invoquei o Senhor, clamei a Deus, Ele ouviu a minha voz do seu templo. O clamor que eu fiz chegou aos seus ouvidos. Não existe, irmãos, possibilidade de vida sem a manifestação da angústia. Nós conseguimos enxergar isso na vida de todos os homens de Deus. Todos os homens de Deus passaram por momentos de angústia. Moisés, os profetas, Elias, Jeremias, com Davi também. Só que a única diferença é que momentos de angústia com o Senhor é diferente. Então não existe possibilidade de vida sem a manifestação da angústia. A angústia faz parte do ser humano, da vida de todos nós seres humanos. Mas é exatamente nesses momentos de angústia, nessa hora de angústia, que nós devemos pedir auxílio do Senhor. E o texto, o primeiro versículo diz assim, versículo 1, Eu te amo, ó Senhor, minha força. O salmista, ele já declara seu amor ao Senhor, sabendo por experiência própria que Deus é suficiente. Aleluia. O verso 2 diz assim: O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus, minha rocha, em que me refugio, meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. E aí ele usa faz algumas analogias para comparar o Senhor. E ele diz assim, no versículo 2, né, que ele se refere ao Senhor como rocha, ele morando, se escondendo nas rochas, nas montanhas de Judá, ele conseguiu escapar de Saul se escondendo entre as fendas da rocha. Então ele compara o seu Deus, o nosso Deus, ao lugar de segurança. Nós estamos escondidos em Deus, Ele é a nossa rocha e nas suas fendas estamos seguros, amém? E aí o versículo 2 continua falando ainda de alguns atributos do Senhor. Ele é o nosso libertador. Libertador é aquele que captura, que arranca de alguém, do inimigo. As pessoas, arranca a gente das mãos do inimigo. O Senhor nos arrancou das mãos do inimigo, aleluia. E foi assim com Davi, tem sido assim conosco. Ele é o nosso libertador, mas ele não é só o nosso libertador, ele é a nossa rocha. E nesse sentido aqui, a palavra rocha, ela aparece pela segunda vez, mas com outro sentido, no sentido de fortaleza. Esta palavra no hebraico dá o sentido de força, de imobilidade, aquilo que não se abala. Então, na primeira palavra rocha, tem o sentido de rocha para se esconder entre as fendas. E nessa segunda palavra rocha, o sentido é de firmeza, de sustentação,
Então, o Senhor é nossa rocha, aquele que a gente pode se esconder. Ele é o nosso libertador, que nos resgata das mãos do inimigo. E Ele é a nossa rocha, a nossa firmeza, a nossa fortaleza. E o salmista continua: Ele é o meu escudo. Escudo é aquilo que a gente põe na frente, né, para repelir as setas. Então, quando as setas, as flechas ou a espada vem, aquele escudo repele tudo isso. O Senhor é o nosso escudo. Ele tem repelido as setas do inimigo. Ele tem repelido a espada do inimigo, porque Ele é o nosso escudo. E o salmista continua: Ele é o meu alto refúgio. Alto refúgio é a mesma coisa que uma cidadela construída lá em cima, né? Fora do alcance dos inimigos. Então nós estamos refugiados no Senhor, fora do alcance dos nossos inimigos. Dos nossos inimigos, que é o mundo, dos nosso inimigo, que é o diabo, e do principal inimigo nosso, que é a carne. Amém, queridos? Então nós estamos refugiados dos nossos inimigos. O versículo 3 diz assim: Invocarei ao Senhor, que é digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Então, a primeira parte, o salmista, ele decide orar, invocar ao Senhor. Na segunda parte, ele decide louvar, louvarei ao Senhor. E o resultado da oração e do louvor é: serei salvo dos meus inimigos. Quem louva e ora tem resultado. O Senhor, Ele é fiel, Ele continua cumprindo a sua parte. Basta nós orarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença, louvarmos o nome dEle, porque a parte dEle já está feita. E Ele continua. Versículo 6, que foi o primeiro versículo que nós lemos aqui: Em minha angústia invoquei. Invocar é a mesma coisa que chamar auxílio. Agora, clamar é gritar em voz alta. Então, primeiro o salmista, ele pede auxílio ao Senhor e em seguida ele clama, ele grita. E o texto continua: Ele ouviu a minha voz do seu templo. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Saiba, querido, que o seu clamor, a sua oração, está chegando aos ouvidos do Senhor. Ele tem ouvido. No dia da sua angústia, Ele tem ouvido a sua oração. Você pode ter certeza que a sua oração está chegando no trono da graça. Aleluia. Não há angústia que nos impeça de tomar o remédio divino da súplica. Aleluia. A intervenção da oração com Deus é imediata e pessoal. Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele te ouve. Então, no dia da angústia, clame ao Senhor, porque o Senhor vai te ouvir e o Senhor vai te atender. Versículo 16 diz assim, eu já pulei para o 16. Estendeu seu braço do alto e me tirou das muitas águas. Assim como Jesus fez com Pedro, que estendeu a sua mão. Quando Pedro estava afundando, o Senhor te estende a mão hoje e tira você desse mar de angústia. Você pode sentir o braço do Senhor hoje te levantando deste mar de angústia. Eu creio que o Senhor já está fazendo isso e essa palavra não é em vão. Se você tem passado momentos de angústia, dias de angústia, meses de angústia, clame ao Senhor, porque lá do alto Ele vem com seu braço forte e te traz à tona para respirar. Você pode dizer amém comigo? Eu creio nessa palavra. O versículo 29 diz assim: com teu auxílio entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus eu salto muralhas. Depois da oração, Davi se sente um gigante, mas ele continua reconhecendo que é Deus, que é com o auxílio de Deus que ele consegue. Você pode saltar muralhas. Você pode saltar essa muralha que você está enfrentando, essas dificuldades que você está enfrentando com o auxílio do Senhor, porque Ele já está ao teu auxílio. O Senhor já está conosco e Ele já está ouvindo a sua oração. Então, se sinta fortalecido nessa noite. Sinta que o Senhor está ouvindo no dia da angústia. E que no dia da angústia, Ele esteja o teu braço forte, você consegue saltar muralhas, assim como o salmista Davi, que feliz da vida, confiando no Deus de Israel. E o versículo 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito,
O Senhor cumpre as promessas, Ele é um escudo para todos que neles confiam. O caminho de Deus é completo em si mesmo. Neste caminho nós vamos encontrar justiça, misericórdia e bondade. Então o caminho de Deus é perfeito porque é justo. Porque o Senhor é justo, porque o Senhor é misericordioso e porque o Senhor é bom. E o texto diz mais, e Ele cumpre as suas promessas. Você pode dizer amém? Todas as promessas que o Senhor fez na sua vida, Ele vai cumprir. A promessa que Ele tinha feito a Davi, de ser rei de Israel, continuava de pé. Não importa o tempo que passe, o Senhor cumpre as promessas na vida daqueles que o buscam. E o Senhor vai cumprir todas as promessas na sua vida. Você pode crer? O versículo 32 diz assim: Ele é o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele te reveste de força agora. Se você está se sentindo fraco, saiba que o Senhor está agora indo ao teu encontro, te revestindo de força, com o poder do Espírito Santo e com o poder dessa palavra, que não importa a distância, ela está chegando aí porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus está atingindo agora a sua vida e pelo poder da tua palavra, querido, se revista de força do Senhor. Ele é a sua força. Aleluia. E Ele aperfeiçoou o seu caminho. Então, o caminho de Deus é perfeito e Ele está aperfeiçoando o seu caminho no caminho dEle. Porque o caminho dEle é justiça, é bondade e é misericórdia. Então, tudo que está acontecendo na sua vida, primeiro, é vontade soberana de Deus. É o Senhor trabalhando na sua vida. Ele está no controle de tudo. Não fique preocupado com isso, com aquilo. O Senhor, Ele é o Deus da sua vida. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a sua angústia. Só que você precisa agora clamar ao Senhor no dia da angústia e Ele vai te ouvir. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele nos ouve no dia da angústia. Então, para concluir, clame a Deus no dia da angústia e Ele te ouvirá. Vai te estender o braço forte, vai te tirar desse mar de angústia, vai te revestir de força e vai aperfeiçoar o seu caminho. Eu creio nessa palavra. Sinta a força do Senhor, sinta o braço do Senhor e confie. Quando você dobrar o seu joelho nesta noite, nesse dia de angústia, nesse mês de angústia ou nesses meses de angústia, o Senhor ouve as nossas orações. Ele está nos ouvindo lá do seu santo templo e Ele vem ao nosso socorro, porque Ele é fiel e Ele continua cumprindo a sua palavra nas nossas vidas. Receba o poder de Deus nessa noite, receba o poder do Espírito Santo nessa noite, seja revestido do poder de Deus e Ele te dá força. E o Senhor está contigo no dia da angústia e isso tudo vai passar. O Senhor já está com a vitória. Assim como Davi, você vai cantar o dia da vitória. Eu vou cantar esse Salmo 18, porque eu vou saltar muralhas com o meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor.